Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um resumão de Geografia, tema 6, capítulo 2. Nessa aula a gente vai estar aprendendo um pouco sobre Cuba, vamos lá? Então, em 1959, alguns revolucionários conseguiram tirar do poder Fulgêncio Batista. Conseguiram ali implantar o sistema socialista dentro de Cuba. Em 1961, Cuba conseguiu conquistar a sua Revolução Cubana, depondo o seu atual governador e ali implantando o sistema socialista para poder ter uma igualdade social para todas as populações dentro de Cuba. O que aconteceu? O que estava acontecendo também nesse contexto histórico? Lembrando que estava acontecendo a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro lado, a União Soviética socialista, ambas ali guerreando para poder ter o controle econômico mundial. Os Estados Unidos agora perdeu o seu controle de Cuba porque Cuba conseguiu se libertar dos Estados Unidos através da Revolução Cubana. Então Cuba se viu ali fora dos domínios estadunidenses, consecutivamente ficou do lado da União Soviética nesse contexto de Guerra Fria. Então foi muito ajudada a princípio pela União Soviética. Só que os Estados Unidos não ia deixar isso barato. Os Estados Unidos embargou Cuba economicamente. Lembrando que Cuba faz parte do Caribe, conjunto de ilhas da porção insular da América Central. Os Estados Unidos proibiu todos os países dentro do Caribe de comercializarem com Cuba. Este é o embargo econômico, a proibição dos Estados Unidos do comércio de Cuba com as demais ilhas do Caribe. Então Cuba ficou ali isolada. Cuba ficou muito prejudicada, faltou até muitos alimentos ali dentro de Cuba, e a situação ela piorou quando acabou a Guerra Fria, porque a gente sabe que os Estados Unidos foi vencedor, a União Soviética ficou arrasada, faltou alimentação lá na União Soviética, para os países que fazem parte desse bloco econômico, que girar em Cuba com uma igualdade total, ou até falta de alimentos ali dentro de Cuba. As pessoas começaram a passar fome, muitos acabaram saindo de Cuba, pegaram mar adentro para poder ir para outras regiões em busca de uma vida melhor por conta da crise que se instalou pós-Guerra Fria por conta de Cuba ficar do lado da União Soviética. Então a população passou por uma crise total, com muita falta de alimentos e muita quebra na sua economia, uma crise. Alguns pontos agora do sistema socialista implantado por Cuba. Primeiro, Cuba conseguiu erradicar o analfabetismo, acabou com os analfabetos, todos sabiam ler e escrever. Essa melhoria foi tanta que Cuba conseguiu agora até melhorar no quesito de medicina. Então a melhoria foi tanta na educação, na qualificação profissional, que hoje Cuba há um destaque para os médicos. Dá um destaque nas universidades de medicina por conta dessas melhorias educacionais, avanço nos esportes, uma reforma agrária também. Que é reforma agrária? Com certeza tem alguma porção de terra vazia perto da sua casa que muitas pessoas jogam lixo, que não mora ninguém. O governador cubano pegou essas porções de terra dentro de Cuba e doou, entregou na mão dos agricultores que conseguiram ali produzir nas terras que estavam abandonadas. Isso foi algo muito positivo para Cuba. Pontos negativos do sistema socialista. Primeiro, um atraso industrial. Por conta deste embargo econômico, essa proibição de comércio dentro de Cuba com as demais ilhas do Caribe, Cuba se viu atrasado na sua economia, não conseguindo desenvolver as suas indústrias. Todos os produtos, por exemplo, mais tecnológicos, como televisão, geladeira, fogão e principalmente os carros são os mesmos desde 1961. Não entrou mais carros, não se importou mais carros para a população e não se produziu indústrias para poder agora ter carros para a população poder comprar. Então os carros que a população tem acesso são os mesmos carros dessas épocas antigas, atrás. Os carros eles vão só fazendo manutenção, trocando peça,
fazendo manutenção no motor, na parte elétrica, para poder manter funcionável, certo? Isso que a gente lembra lá do vídeo, do filme do Velozes e Furiosos, aquele cara que ficou tão feliz quando ganhou o carro, por exemplo, do Toretto, aquele carro potente, novo, carro igual aquele, a população não tem acesso, só população de elite. Ditadura política. O que é a ditadura política? Por mais de 50 anos, Fidel Castro governou Cuba. Só deixou o governo por conta de problemas na saúde. Raul Castro, seu irmão, hoje é quem governa Cuba. As pessoas não têm um direito de acesso ao voto. Isso é uma ditadura. É proibir a população de ter o livre acesso de escolha do seu próprio governante, por exemplo. As pessoas não podem dar sua própria opinião. E as pessoas que vão contra esse governo cubano, muitas delas foram exiladas, foram expulsas de Cuba, não podendo mais voltar. E quando a repressão, quando a opinião era muito forte ao governo cubano, as pessoas até passaram por paredões da morte, foram fuziladas, foram mortas, perderam as suas vidas por irem contra o governo cubano. Liberdade de expressão de voto. Por último aqui desse slide, agora uma repressão e controle das mídias. Tudo aquilo que se ouve, tudo aquilo que se vê dentro de Cuba, é aquilo que o governo permite. Então o governo não permite muitas informações, por exemplo, dos Estados Unidos, Brasil, Japão, da Europa, chegarem dentro de Cuba. Assim Cuba consegue governar e controlar a sua população, a sua sociedade, não permitindo que a população tenha acesso ao mundo globalizado. Controle das mídias não permite que a população tenha acesso, por exemplo, a Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube. A população não tem acesso a essas mídias sociais, porque senão conseguiam ali dar sua expressão de pensamento, dar sua opinião, expressar suas ideias e também receber informações de outros locais. Então não existe isso. Há um controle das mídias sociais dentro do governo cubano. A economia cubana, ela possui um leve destaque para a produção da cana-de-açúcar e para os famosos charutos cubanos. E por último, para a gente poder finalizar, em 2015, Barack Obama ele realizou algumas reuniões diplomáticas com o governador cubano. Então realizaram algumas reuniões para poder melhorar um pouco essas tensões, essas diferenças que existem entre esses dois países. E das melhorias eles chegaram em algumas pequenas conclusões. Reativação das embaixadas e flexibilidade nos vistos. Que seria, a embaixada, um local que representaria Cuba dentro dos Estados Unidos e vice-versa. Flexibilidade nos vistos. Agora a população cubana teria um pouco mais acesso para poder ir para os Estados Unidos e também estadunidenses poderem ir para Cuba. Algumas melhorias nas importações e exportações. Algumas. Aumento da cota de envios de 2 mil para 8 mil dólares. Então um cubano que mora nos Estados Unidos poderia agora enviar para o seu familiar 8 mil dólares e não mais 2 mil dólares apenas. Isso é algo muito bom, porque também iria melhorar também a economia cubana. E só uma informaçãozinha também para a gente poder finalizar. Os familiares cubanos, por exemplo, de um ponto também negativo que faltou citar. Se a família ela quisesse comprar 5 kg de arroz, por exemplo, no mercado, o governador não permite, governador cubano. Por quê? Só permite, por exemplo, comprar 1 kg de arroz. Não permite, por exemplo, comprar 12 laranjas, só 6 laranjas, porque falta alimentos dentro de Cuba por conta deste embargo econômico. Cuba não pode importar muitos produtos. Lembrando, Cuba é uma ilha, e sendo uma ilha, muitos produtos agrícolas têm a dificuldade de poder realizar ali o seu cultivo. Então Cuba tem falta de muitos alimentos. Então a população tem um racionamento muitas vezes do que eles podem comprar de carne, de produtos agrícolas. Então muitas pessoas, muitos familiares dentro de Cuba chegam até viver em um estado de calamidade, as pessoas mais pobres, por conta desse racionamento de alimentos que começou lá desde a época do embargo econômico.
Por hoje é só então, pessoal. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, uma pergunta, deixe na descrição do canal. Um abraço e até a próxima aula.